Muito bem-vindos num encontro cheio de amor. Hoje nós iniciamos o dia já na preparação para o Rosh Hashanah, pedindo para esse canal do Rei Reiain, do amor incondicional, se apresentar durante este dia. Vamos lembrar que nós estamos no mês de Elul, fazendo 30 dias de Teshuvá, de retorno à nossa semente, retorno ao nosso eu verdadeiro. E para poder chegar nessa essência, nós precisamos reconhecer verdadeiramente todos os lados do nosso ser com muito amor. Não para olhar aquele lado que a gente já conhece que é maravilhoso, que vai estar ligado aos nossos dons, aquelas coisas que a gente faz muito bem, aquela forma de levar os acontecimentos da nossa vida em paz. Isso tudo a gente já está muito ciente, a gente conhece muito bem. O nosso momento agora é usar desse olhar tão detalhista, tão criterioso do virginiano para transformar aquilo que traz o sentimento do incômodo, aquilo que traz o sentimento da tristeza, aquilo que não é tão bonito, aquilo que a gente gostaria de jogar embaixo do tapete, aquilo que a gente gostaria que não existisse, aquilo que muitas vezes a gente nem reconhece que existe. Mas pedindo a presença do amor incondicional, para que os mestres estejam do nosso lado, abrindo a nossa visão, incluindo o nosso eu mais elevado, que é a força da nossa alma. Com a força desse amor, a gente pode abrir a possibilidade de enxergar dentro de nós aquilo que a gente quer fazer de conta que não existe, ou quer não admitir a existência, a inveja, a cobiça, o ódio gratuito, o complexo de inferioridade. A gente quer só olhar para o lado perfeito. Mas a gente só consegue se tornar mais próximo do perfeito quando a gente admite o errado. E para admitir o errado e continuar firme, precisa ter muito amor envolvido nesse processo. Porque só através do outro, só sentindo a dor do outro, que eu consigo fazer com que a minha dor seja amenizada. Se eu ficar alimentando só a minha dor, eu não vou entender nunca o outro, porque sempre o meu ego vai me dar todos os motivos possíveis para dizer que eu não preciso mudar em nada. Mas quando eu sinto a dor do outro, quando eu tenho essa sensibilidade de me colocar no lugar dele, com a cabeça dele, através do amor, sem condição, eu consigo transformar o que quer que seja dentro de mim mesmo. Sem isso, nem pensar. Nem pensar. Eu não saio do lugar. Então, essa vela rosa hoje é para trazer essa energia aqui para nós. E eu vou deixar ela aqui do lado, junto com o incenso, que já foi aceso. Nós estamos chegando nas últimas porções da Torá. A porção de hoje, uma das mais difíceis de serem lidas, quando é lida na sinagoga, a sexta parte, a sexta aliot, normalmente é lida com uma voz mais baixa, ninguém quer ler, porque fala de maldições terríveis. E no nosso encontro de hoje, são tantos temas que eu vou tentar pincelar todos eles e colocar todos eles dentro de um único contexto, para a gente tentar entender o porquê de estar falando sobre isso bem agora que nós estamos no fim do nosso processo. Porque se agora Moisés está dizendo tchau
porque ele não vai continuar conosco daqui a pouco, nós vamos entrar numa nova jornada, numa nova viagem, ele está se despedindo. Seria um momento dele só nos trazer bênçãos, seria um momento só de palavras de carinho. Ninguém gosta de dizer tchau, fazendo ameaças, falando palavras duras, né? Coisas que a gente não tem nem coragem de repetir. Como é que pode isso acontecer aqui? Isso traz para nós um indicativo do que essa paraxá significa. Rabi Shimon Bar Yochai deixou muito claro que se não fosse o sofrimento, as cicatrizes que estavam pelo seu corpo, ele não teria adquirido toda a iluminação que ele conseguiu alcançar durante os 13 anos dentro da caverna. E nós, com o nosso olhar físico, o nosso primeiro julgamento sempre é o olhar físico, que vê só aquela aparência. E de repente está vendo Rabi Shimon Bar Yochai fisicamente com um aspecto tão sofrido e espiritualmente um gigante que conseguiu trazer toda a sabedoria que talvez em gerações nós ainda não conseguimos alcançar, mas ele abriu muitos caminhos para nós. Esse é só o começo. O primeiro fruto é dedicado a entregar a gratidão a esse Criador lá no templo, então ao sacerdote que representa como um ser aqui na Terra, o representante do Criador. Vamos lembrar que nas semanas que a gente passou, nós estávamos na última semana falando em Kitetse, dos portais, nós falamos sobre aquela mulher que representa a nossa alma, prisioneira dentro do corpo, raspar o cabelo, que seria tirar os maus pensamentos, valorizar essa ligação e esse comando entre o nosso lado positivo, valorizando o nosso lado positivo, cuidando do nosso lado negativo, para que cada um pudesse, através das suas ações, agora lembrando que nós estamos na reta final para entrar na Terra Prometida. E Moisés aqui nos alertando o que fazer quando a gente entrar na Terra Prometida. Então ele começa essa porção dizendo para nós que nós devemos todos os frutos que saírem do nosso trabalho físico, o primeiro fruto a gente deve levar ao sacerdote, uma forma de expressar a gratidão. Que nós estamos em pleno século XXI, nós estamos relendo esse livro e essa história muitas vezes. Nós não temos mais tempo sagrado, nós não estamos cultivando na Terra Prometida nenhum fruto. E o que é que tudo isso tem a ver conosco agora, às vésperas do Rosh Hashanah? Por que essa leitura tão próxima do Rosh Hashanah? Falar de bênçãos e falar de maldições. O Zohar traduz para nós, em tantos outros momentos, que por trás dessas maldições existem bênçãos que estão escondidas. Por trás de cada uma das maldições, existem formas de alcançar essa aproximação entre o divino, que traz plenitude, e tudo vai depender do nível da nossa consciência. Nós trabalhamos todos os níveis, em todas as leituras anteriores, para estar chegando num ponto, num ápice, aonde ao invés de eu escutar a voz de um Deus muito piedoso, eu estou escutando a voz de um Deus que amaldiçoa.
E novamente a gente chega num ponto crucial que já foi falado muitas vezes. Para qual Deus nós estamos direcionando o nosso pensamento e as nossas orações? O quanto cada um de nós acredita que por trás de dificuldades, por trás de situações impossíveis, estão bênçãos. Existem bênçãos reveladas. Essas a gente reconhece facilmente. Eu, de repente, precisaria fazer uma viagem. Eu não entrei num avião. Por algum motivo, eu perdi o Uber, não entrei naquele avião. E acontece uma tragédia. E aquele avião cai. E aí eu vejo ali uma bênção muito fácil de eu detectar. Alguma coisa me segurou. Que bênção! Eu não estava presente. Aquilo não aconteceu comigo. Em tantas situações na nossa vida isso acontece. Mas existem bênçãos ocultas, que o tempo e a misericórdia não consegue, naquele momento, fazer com que eu sinta, enxergue e compreenda essa bênção que está oculta por trás de algo que me traz muito sofrimento, que me traz muita dificuldade. Porque de que forma que eu mudo? Eu só mudo verdadeiramente quando eu aprendo uma lição. Mas qual é a lição que eu tenho que aprender? A lição de saber ler a Torá e saber o nome de todas as parashot que estão aqui, o que cada uma traz de sentido para mim? Não. Eu aprendo quando eu encontro essa sabedoria da minha alma e eu consigo evitar um sofrimento que é sinônimo de um julgamento. No dia do Rosh Hashanah, nós temos lá um anjo acusador. Satan, traduzido do hebraico, é um verbo, acusar. Então, Satan é um anjo, todo anjo tem uma missão, uma ação, e a desse anjo é julgar. Mas o que é julgar? Trazer a justiça. Ele pede a justiça. Mas ele está trabalhando por essa justiça o ano inteiro. O ano inteiro ele está fazendo um caso contra nós. Mas a situação é grave porque ele não está inventando nada. Ele não está criando nada da cabeça. Ele simplesmente está colhendo e anotando tudo que aconteceu. Não é algo que aqui na nossa justiça física, às vezes os advogados podem usar as leis, jurisprudência, para dar um jeitinho daqui, um jeitinho acolá, justificar assim, justificar assado e acabar transformando uma situação que parecia ser a mais verdadeira na situação mais culpada. Mas o caso é que o Satan não está criando nada, não está inventando nada. Ele simplesmente está coletando dados e preparando ali a lista da acusação. E durante esses 30 dias, qual é a nossa oportunidade? Que se a gente fizer um processo de techuvá bem feito, aprendendo com os nossos erros, reconhecendo os nossos erros, o que é que acontece conosco? O que vai acontecer com aquela lista dele? Ela vai se esvaziar. Por quê? Ele vai ver, não, mas isso aqui, ó, aconteceu isso, lá em janeiro. Aconteceu. Mas agora, há 2 semanas atrás, corrigiu. Olha, lá em julho aconteceu isso. Mas agora aconteceu de novo. E ela aprendeu, corrigiu.
a nossa lista vai diminuindo. E aí, o que vai acontecer com o Satã? Ele já nem vai precisar acusar a gente, porque não tem acusação. A gente já liberou a acusação. Mas a gente só libera a acusação quando a gente aprende. E, infelizmente, a maioria das vezes aprende passando pela dor. Porque a gente não faz a techuvá verdadeira. A gente não se coloca no lugar do outro, a gente não sente a dor do outro, a gente só sente a nossa dor. E o importante é se colocar no lugar do outro, indo no detalhe, para aí conseguir tirar a dor de dentro de nós. Eu causei dor ao outro, como é que eu posso reparar essa dor que eu causei ao outro? Esse é o ponto. E conseguir enxergar isso é uma bênção. É muito mais do que qualquer maldição. Porque assim aconteceu com Rabi Shimon Bar Yochai. Quando ele saiu da caverna, ele saiu de lá sem acusação. Ele podia estar com a ferida e ter passado pelo sofrimento. Mas aquilo era nada para ele. E aí aquele ditado que vem dos sábios, chegar no nível de amar o problema tanto quanto amar a solução. Eu amo um problema tanto quanto eu amo a situação de tranquilidade. Porque eu sei que aquele problema vai ser o meu trampolim. Quer dizer que eu tenho novamente, dentro de uma maldição, a possibilidade da vida. O que é o Rosh Hashanah? O que é que a gente quer no Rosh Hashanah? A gente está lutando pelo quê no Rosh Hashanah? Nós estamos lutando pela vida. A morte foi incorporada a partir do pecado de Adão e Eva. E cada um de nós traz a responsabilidade de uma partezinha dessa correção. Alguns justos cumpriram já a sua missão e fizeram a sua correção. Mas cada um de nós ainda está aqui. E se a gente ainda está aqui, nós ainda temos que fazer essa parte da correção. De anular a morte. E no Rosh Hashanah nós queremos isso. O nosso veredito, o melhor veredito, é o veredito da anulação da morte. E aí? A maldição, que é a morte, acaba sendo, quando eu consigo transformar essa droga no elixir da vida. Cada ano a gente quer estar mais próximo dessa possibilidade de manifestar a vida e não a morte. Eu falei de um aniversário hoje. Hoje é o dia, a partir do pôr do sol, do nascimento de Baal Shem Tov, este grande sábio, pai do Hassidismo, que trouxe, mais ou menos no ano de 1700, todo um conceito de simplicidade, de alegria, de união com o divino, dentro da tradição judaica, dentro da tradição hebraica. Ele era um grande cabalista. Eles se comunicavam através de parábolas, como o nosso Mestre Jesus. Uma linguagem única, maravilhosa, fazendo esses exercícios que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente vê uma história como essa, a gente tem ainda mais certeza de estar caminhando no caminho certo. Não tem maldição.
Não pode existir maldição. Amém. Amém. Vamos ler o nosso evangelho? Vamos ler o nosso evangelho. Ai, meu Deus, eram tantos itens hoje, histórias pequenas, mas o evangelho é o evangelho de hoje mesmo, que eu tinha separado um outro, mas na hora que eu vi esse, eu falei, gente... Evangelho segundo São Mateus 23, 27 e 32. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que sois semelhantes a sepulcros caiados? Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim sois vós também. Por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e ornamentais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices na morte dos profetas. Assim dais testemunhos contra vós mesmos, confessando que sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Completai então a obra de vossos pais. Poderia existir um evangelho mais perfeito num dia que nós estamos falando de maldições? Por quê? Nosso Mestre Jesus está dizendo aqui para nós, a maldição é feita quando a gente está fazendo o julgamento do outro, considerando simplesmente o externo. Aquela pessoa que se coloca na posição de fazer crítica ao outro, se achando no complexo de inferioridade o mais perfeito, porque faz perfeito. E muitas vezes o outro tem um grau de conexão com a santidade sem fazer nenhum preceito. Ele já tem aquilo incorporado dentro do seu coração. Ele não precisa fazer nada. Precisamos dos preceitos para que eles nos ajudem a fazer a conexão. Eles são ferramentas, mas eles não são o fim, o objetivo. Quando ele está dizendo aqui, aqueles que dão testemunho contra vós mesmos, confessando que são os filhos daqueles que mataram os profetas. Porque os profetas faziam as pessoas refletir e voltar para dentro de si mesmas. Sair fora da hipocrisia, que condena o outro e não olha para dentro de si mesmo. Hoje, tudo que está sendo falado aqui está sendo trazido para nós como uma forma de fazer esse retorno à nossa origem. Deixar de lado a nossa hipocrisia, de achar que a gente é melhor do que o outro, de achar que a gente pode ser mais perfeito, de achar que a gente pode ser o mais certo. Isso tudo não interessa. Ser iluminado na hora que a gente está por cima é muito fácil. Mas ser iluminado na hora que a gente está enfrentando a maldição que a gente mesmo criou, essa sim é a hora de ver qual é a atitude e aonde nós vamos colocar o peso da nossa intenção e o nosso esforço. Nós vamos ajudar o Satã a ser o nosso acusador, ou nós vamos tirar o peso das costas dele, tirando o peso das nossas costas, por essa ação perfeita de voltar para trás, reconhecer e transformar. Isso é este momento, aqui e agora. É isso fazer Techuvá. Obrigada pela presença de todos vocês. Sexta-feira nós vamos estar juntos, acendendo as velas, e todos os dias, às 8 horas da manhã, durante esse período, fazendo o nosso trabalho juntos
de Techuvá, meu coração, que esteja cada vez mais preenchido com amor incondicional, que assim seja, e a gente possa cada vez, todos nós, estar mais juntos e unidos. E que assim seja. Amém. Shalom. Obrigada.